casos de alienação parental são mais comuns do que se imagina, não sendo difícil deparar-se atualmente com pais ou mães que estimulam o filho a repudiar o outro. Nos conflitos envolvendo alienação parental, a criança deve ser protegida. Este tema é objeto de muitas discussões nos dias atuais, vez que os casos que chegam às varas de família são recorrentes e demandam muita cautela ao serem analisados, pois a maioria dos problemas relativos à alienação parental não é de cunho jurídico. Tratam antes de questões emocionais ou psicológicas. E para falar sobre esse tema, contamos com a presença da doutora Aline Mendes, que é professora, coordenadora dos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Rede Júris, coordenadora adjunta do curso de Direito da Unip e doutoranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá e servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O programa Debatendo Direito é exibido semanalmente na NET, canais 24 e 524, quarta-feira às 21h30, quinta-feira às 22 horas e sábado às 21 horas e permanece no site da TV Metrópole News e pela plataforma online Facebook, Instagram, YouTube, site e app. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Unimed em Ação. Olá, eu sou o Pedro José, diretor de Recursos Próprios da Unimed Goiânia e quero falar sobre o funcionamento das nossas unidades. Todos os laboratórios Unimed, com exceção das unidades na Casag e Buriti Shopping, continuam atendendo integralmente, em horário normal. O laboratório do Centro de Diagnóstico Unimed oferece atendimento inclusive aos domingos, das 7 às 19 horas. No mesmo lugar, também é possível realizar qualquer exame de imagem, todos os dias da semana. O Sal Adulto e Unimed Criança seguem funcionando normalmente, 24 horas por dia, preparados para urgências e emergências. E nosso centro clínico voltou a realizar atendimentos seletivos, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Com muita atenção e dedicação, vamos cuidar de você. Esse é o plano. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Boa noite, telespectador. Bem-vindo ao programa Debatendo Direito. E hoje falaremos sobre alienação parental com a doutora Aline Mendes. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, doutor Tênio, doutora Larissa, doutor Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os nossos telespectadores, debatendo um tema de tamanha relevância, né, dentro do direito de família, que é a alienação parental. Muito obrigada pelo convite e espero voltar outras vezes. Com certeza voltará, porque o tema é pujante e você tem um domínio técnico de muita excelência. Obrigada. Né? Mas vamos aos debates. O tema de hoje é alienação parental. Nós sabemos que esse tema é um tema de grande relevo para toda a sociedade, tanto para os pais, para as mães, quanto para os filhos. E é um tema que ele não é muito disseminado no contexto da sociedade. Então eu gostaria de iniciar já fazendo
essa abrangência, de onde surgiu, como é a alienação parental, o que significa, enfim. Então, doutor, a alienação parental é um problema social, principalmente enfrentado pelas partes que convivem ali relacionadas no momento de divórcio. E, segundo os doutrinadores, falam que é um problema que veio desde os primórdios da sociedade, mas que no Brasil teve uma tipificação, houve uma regulamentação através da Lei de Alienação Parental, que é a Lei 2.318 de 2010, né? O que consiste essa alienação parental? É aquela situação em que vimos em que uma parte, né, geralmente no momento de divórcio, de uma dissolução de união estável, começa a imputar falsas memórias na mente dos menores, como crianças e adolescentes. E essas falsas memórias criam, em relação àquela criança, àquele adolescente, um repúdio em relação ao outro genitor. Então, nós viemos, né, de uma sociedade muito patriarcal, né, principalmente aqui em Goiás. Nós temos uma sociedade muito patriarcal ainda, uma sociedade ainda que temos uma questão machista forte, no sentido de que o homem é o provedor e a mulher, muitas vezes, né, principalmente no interior, nós vemos as mulheres ainda lidando com aquelas lides domésticas e a mãe ficando como cuidadora, né? E aí, quando há ruptura daquele vínculo matrimonial, o que acontece? Uma dessas partes, principalmente aquela parte que não aceita aquela dissolução da vida em comum, começa a usar o filho como uma forma de vingança. Começa a imputar ao filho aquela falsa memória. Olha, seu pai, lembra quando seu pai te batia? Lembra quando seu pai batia na mamãe? Ou lembra quando a sua mãe saía com outras pessoas e deixava o papai aqui sozinho? Lembra quando houve um abuso sexual, né? E isso é uma situação muito grave, principalmente nesses casos de imputação de abuso sexual, porque gera naquela criança um repúdio em relação ao outro genitor. Gera naquela criança até mesmo um problema de síndrome mesmo, um problema psicológico, que ela vai crescer acreditando naquelas falsas memórias, acreditando que foi abandonada, acreditando que foi agredida, né, que sofreu uma violência, principalmente uma violência sexual, nesses casos tão fortes, e isso vai gerando um problema. Então, a alienação parental consiste nesse ato de um dos genitores imputarem, em relação à criança ou ao adolescente, uma falsa memória, uma acusação falsa em relação ao outro genitor, com o objetivo de afastá-lo, né? O objetivo da alienação parental é afastar aquele menor do seu genitor. Então, criam-se essas situações para que possa haver aí esse afastamento, essa ideia de que eu não quero ficar com meu pai, eu não quero ficar com a minha mãe, né? A alienação parental, diante do nosso contexto social, nós sempre pensamos que a mulher é alienante, né? Porque já a mulher tem aquela ideia de que a mulher é a cuidadora, é a mulher que fica com a guarda dos filhos. Mas hoje nós vimos que muitos homens também praticam alienação parental. Não é um requisito, né, feminino. Também há pais que também agridem seus filhos dessa forma, através da alienação parental. Ok. Doutora Aline, é possível identificar a alienação parental? Existem sintomas que a criança apresenta ou alguma outra situação em que isso possa ser identificado? Sim, doutora. A alienação parental, ela é facilmente observada quando se tem uma observância grande em relação àquele menor. Mas ela é uma situação que acontece, às vezes, de uma maneira muito sutil. Então, tem que se observar, porque a criança, muitas vezes, ela começa a ter uma depressão, ao imaginar que foi agredida pelo pai, que foi abandonada, né, seja pelo pai ou pela mãe, que sofreu um abuso sexual, e aí a criança começa a internalizar aquela situação, começa a ter um afastamento social, ela não quer mais ir para a escola, muitas vezes, ela não quer mais ter o contato com os outros irmãos, principalmente em relação àquele genitor, que é o alvo da alienação parental, ela tem verdadeira aversão. Então, assim, quando chega o dia de visita da vítima e do genitor, na verdade,
que é a vítima da alienação, a criança já não quer ir com ele, porque imagina aquela situação, nossa, mas se ele já me abusou, se ele brigou com a minha mãe, se ele batia na minha mãe, ele vai fazer isso comigo também. Então, vai criando essa situação de repúdio. Recentemente, nós tivemos uma decisão no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em que houve essa observação de uma alienação parental. A mãe morava no estado do Maranhão e o pai estava morando no exterior. Com a pandemia, o pai não estava conseguindo mais retornar ao Brasil em razão das dificuldades de fronteiras e etc. E aí, sempre que ele ligava para o filho, que era sempre tão receptivo, começou a não querer atendê-lo. Sempre com aquela ideia assim, não, pai, eu estou ocupado, pai, eu estou estudando, pai, eu estou aquilo. E aí ele começou a perceber que havia alguma situação errada, e aí acionou o Poder Judiciário, e o juiz determinou que eles tivessem visitas através das plataformas virtuais. Então, foram feitas, determinou-se a regulamentação daquelas visitas virtuais. Então, 2 vezes por semana, naquele horário, um determinado horário que foi fixado, naquele horário, naquele dia da semana, o pai se conectava lá do exterior com o filho aqui através de uma determinada plataforma, e eles começaram a ter novamente uma interação, né? E porque o juiz percebeu que naquele ato ali estava tendo uma prática de alienação parental. Né? E o pai, muito presente, ele conseguiu identificar isso. Mas quando tem um pai ou uma mãe um pouco mais ausente, é um pouco mais difícil. Porque sempre pensa assim, pai, eu estou ocupado, mãe, eu estou ocupada. Então tá, depois a gente fala. E esse negócio de depois a gente se fala, passam-se meses, a criança está ali envolvida naquele processo de alienação parental e quando se descobre, a situação já está extremamente grave, né? Então, a criança ela é utilizada como uma forma de vingança, mas de uma forma sutil, né? Então, ela vem de uma forma, olha, seu pai te abandonou, seu pai foi embora para o exterior, olha, seu pai não te liga mais. E nesse caso em específico da Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o pai ligava no celular da mãe e a mãe não atendia. E aí falava assim, olha, seu pai não te ligou hoje. Olha, seu pai já te esqueceu. E aí o pai, atento a essas situações, começou a perceber e aí tomou as providências jurídicas, felizmente a tempo, né? E aí ele conseguiu restabelecer aí o seu vínculo, ainda que virtual, mas restabelecendo o vínculo com o filho. Que bom. Um final feliz. Doutora Aline, alienação parental no Brasil é crime, é infração administrativa? Explica um pouco para a gente. Então, doutor, a lei de alienação parental, que é a lei 2.318, ela trata apenas como uma penalidade administrativa. Então, o juiz, pela lei de alienação parental, ele só pode aplicar advertências ao cônjuge, né, ao ex-cônjuge alienador. Ele só pode aplicar penas pode aumentar o período de convivência ou modificar a guarda, mas nós temos uma previsão de crime mesmo previsto na Lei 3.431. E aí a Lei 3.431 prevê, sim, uma pena de prisão preventiva àquela pessoa que pratica o ato de alienação parental ou que pratica aí um crime de desobediência, né? Às vezes tem uma ordem judicial no sentido de determinar que o pai permita, né, ao pai ou à mãe que retire a criança naquele determinado dia e horário, e essa determinação judicial é descumprida, então tem aí nesses casos o crime de desobediência, que pode ser aplicado também nesses casos de alienação parental. Existe até uma crítica grande em relação à lei de alienação parental, né, tem até movimentos contra essa lei. Eu acho que é uma lei que ela realmente merece uma revisão. Ela está muito aquém das nossas necessidades e eu acredito que na própria lei de alienação parental deveria vir, sim, uma tipificação para a prática desse ato, que eu acho que diminuiríamos a incidência do ato. Porque apenas uma advertência ou a extensão do período de visitas talvez não sejam suficientes, porque a pessoa está num ambiente tão dramático ali, envolvido tanto com aquelas mágoas, que ela não consegue perceber que aquilo ali é muito pouco para que haja a interrupção da prática desses atos. Né? No projeto originário havia
a pena a ser cumprida em regime aberto, mas foi o artigo que fazia essa previsão foi vetado. Então, nós não temos na lei de alienação parental a previsão, mas temos a lei 3.431 que traz essa bonança aí. Perfeitamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você quem decide. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. A Flexibase iniciou suas atividades no ano de 2002 e tornou-se uma das mais modernas indústrias de móveis para o mercado corporativo. Hoje, sua unidade fabril atende lojistas e distribuidores de todo o país. Os móveis têm sua qualidade garantida por um processo moderno que utiliza máquinas com tecnologia de ponta e matérias-primas selecionadas. Tudo para atender às mais rígidas normas internacionais. A empresa atua no ramo moveleiro, trazendo inovação, design, conforto e ergonomia para seus clientes. A Flexibase evoluiu, passando de 24 produtos, 6 linhas de cadeiras, para mais de 500 produtos atualmente. Entre eles estão cadeiras, mesas, armários, divisórias, sofás, carteiras escolares e poltronas de auditório. Flexibase, seu trabalho com mais conforto. Faça-nos uma visita ou entre em contato. Endereço: Rua 13, esquina com a Avenida 1, Polo Empresarial Aparecida de Goiânia. Telefone 062 3625 5222. Retornando para o segundo bloco, hoje falando sobre alienação parental com a doutora Aline Mendes. Doutora, falamos no bloco anterior sobre a alienação parental, quem poderia, praticar normalmente os cônjuges, o pai ou a mãe, mas eu pergunto, alguém mais poderia praticar alienação parental? Sim, doutor. Apesar de a norma e a própria sociedade ver a alienação parental como um ato basicamente dos genitores, ela, como o próprio nome diz, é parental, né? Então, ela pode se estender aos demais parentes, sejam eles na linha ascendente, como na linha colateral. Então, nós podemos ter avós como alienantes, né? Como alienadores, nós podemos ter os tios, nós podemos ter os companheiros do genitor. Então, nós podemos ter um padrasto, nós podemos ter uma madrasta ali que gera esse ato de alienação parental. Apesar de nós termos sempre, quando fala em alienação parental, nós sempre pensamos ou no pai ou na mãe, né? Que são as figuras mais próximas ali da criança. Mas essa alienação ela pode ser praticada por qualquer membro da família, principalmente aqueles mais próximos, né? Que são os avós, os tios, padrinhos também, que são pessoas, às vezes, muito próximas aos seus afilhados, e aí se há uma divergência em relação àquele pai ou àquela mãe, que é o objeto ali da alienação, eles podem sim praticar esse ato de alienação, o que é lamentável, né? Assim, pelos pais já é difícil, mas assim, pelos pais a gente até tenta entender, falar, ai, nossa, tá passando por um momento difícil, tá envolvido ali, não aceitou o final do relacionamento. Agora, um tio, né, uma pessoa que às vezes está de fora, que poderia vir em auxílio àquele menor, poderia, às vezes, tirar aquele menor daquela situação tão gravosa, né, por estar fora daquele contexto tão próximo,
acaba também gerando aí o ato de alienação parental. Ok. Doutora Aline, e acontecendo a alienação parental, aonde que pode ser feita a denúncia? Então, a denúncia ela pode ser feita na delegacia, né, da criança e adolescente e instaura-se um processo. Esse processo ele pode ser autônomo ou ele pode ser incidental. O que é isso? Né? Processo autônomo é aquele que vai ser criado a partir daquela denúncia. O processo, o pedido incidental é quando eu já tenho um processo em curso, seja ele de guarda, seja ele de divórcio, e as partes percebendo que há uma prática do ato de alienação parental, eles pedem ao juiz a verificação, né, a instauração daquele procedimento para a análise daqueles fatos dentro do próprio processo. Isso a gente chama de pedido incidental. Ou ele pode ser autônomo. Então, se eu percebo que vamos supor, meu ex-marido está praticando um ato de alienação parental, eu posso fazer a denúncia. O juiz também pode agir de ofício nesses casos. O que é o agir de ofício? Né? Uns termos técnicos que às vezes os nossos telespectadores não entendem. Quando o juiz pode ter a iniciativa própria de ir lá e, verificando aquele ato, ele mesmo pode instaurar o procedimento de alienação parental e também o Ministério Público. Então, essas denúncias elas podem ser feitas aos membros do Ministério Público, podem ser feitas às delegacias de infância e juventude e também podem ser feitas nos próprios autos ao juiz, caso já haja aí um processo instaurado para regulamentação de guarda, de visitas ou situações semelhantes. E para configurar a alienação parental, é necessário algum exame, algum estudo psicossocial da criança, da família? Sim, instaurado o procedimento, o juiz determina a realização de uma perícia, tá? Uma perícia psicológico e psicossocial para que haja essa verificação. Porque nós, como operadores do direito, nós não temos esse conhecimento técnico para avaliarmos se de fato aquela criança está sofrendo aqueles atos de alienação parental ou se é simplesmente um momento de tristeza pela situação em que ele está vivendo. Mas, através dessas perícias técnicas, como psicológicas, pesquisas sociais, né, o assistente social vai à casa daquele menor, verifica o ambiente familiar, verifica se aquelas situações ali persistem e faz um laudo. Esse laudo é levado ao conhecimento do juiz e aí, através destas provas, o juiz analisa os fatos e julga ali aquele pedido incidental de reconhecimento da alienação parental. Excelente. Seguindo nessa mesma linha que a doutora Larissa iniciou, a vítima, como é que ela faz para comprovar essa alienação? Cita algum exemplo para a gente, porque a gente sabe que é muito difícil comprovar esse tipo de situação, até para não incorrer futuramente numa possível denunciação caluniosa. Exato, doutor. O papel da vítima, né, a palavra da vítima nesse caso, ela tem um peso muito forte, porque a alienação parental, ela acontece entre quatro paredes, dentro do ambiente familiar, dificilmente na presença de outras pessoas que possam vir testemunhar aquele fato. E aí, através dessa perícia psicológica, os psicólogos, eles conseguem, através das suas técnicas, né, retirarem daquela criança aquelas informações necessárias. Né? Então, pergunta-se se a mamãe já falou mal do papai, a mamãe, ou o papai, né? A gente sempre fala da mamãe, mas o papai, né? Ou a vovó, ela fala que o papai te abandonou. Então, através dessas perguntas, cria-se ali uma situação. Hoje, utiliza-se muito a constelação familiar, né? O direito sistêmico, que a doutora Larissa tanto gosta. Né? Então, a alienação familiar, o direito sistêmico, eles têm vindo, né? O CNJ já reconheceu a prática do direito sistêmico como uma forma de utilização dentro dos processos, principalmente dentro do processo de família, ele é excelente. Porque através da constelação familiar, os terapeutas, os psicólogos ali envolvidos, eles realmente conseguem tirar essas informações da criança. E aí, a palavra da vítima tem um peso, a gente brinca que tem um peso ao quadrado, né? Então, ele tem um peso maior do que as outras provas, às vezes, carreadas aos autos. Perfeitamente. Doutora Aline, e qual seria a diferença entre alienação parental e a síndrome de alienação parental? Então, a síndrome de alienação parental,
ela é voltada para o efeito psicológico. A alienação parental, tipificada pela lei de alienação parental, é o ato. É o ato de eu chegar no meu filho e criar uma falsa memória, criar uma falsa... Conduta, né? Hã? Uma falsa conduta. Uma falsa conduta do outro genitor, né? E a síndrome é quando aquela criança começa a vivenciar tanto aquele ato de alienação parental que ela começa a ter problemas psicológicos em relação àquela situação. Então, a criança começa a ter depressão, a criança começa a ter uma repulsa em relação ao outro genitor. Essa síndrome, ela veio pelo psicólogo Gardner em 1980, tá? Então, ela chegou no Brasil como alienação parental e depois verificou-se que o termo correto é síndrome da alienação parental. Porque a alienação parental é o ato, mas a síndrome é o efeito do ato naquela criança, né? Como se fosse uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Que aqueles atos reiterados começam a ter um efeito tão nocivo no psique daquela criança que ele começa a reagir, né, de formas diversas em relação àqueles casos. Eu já vi alguns casos que a síndrome da alienação parental gerou uma depressão tão grande em um adolescente que ele cometeu suicídio. Porque ele imaginava que o pai o havia abandonado, que o pai, depois foi informado a ele que o pai havia morrido. Então, assim, diante daquela situação, né, do abandono, da falsa morte do pai, ele desenvolveu-se tanto dentro daquela situação, né, desenvolvendo aí a síndrome da alienação parental, que ele acabou cometendo suicídio. Mas a síndrome, enfim, ela tem mais o caráter psicológico. Ela é mais tratada por questões psicológicas, terapeutas, até dependendo da gravidade, até mesmo por psiquiatras, né? Muitas vezes a pessoa tem que tomar remédios para que possam conseguir se libertar daquele ato. Okay. Doutora Aline, quais que são as punições para aquele que comete alienação parental? Então, doutora, as punições pela lei de alienação parental, elas são meramente administrativas. É uma advertência, a reversão da guarda. Então, se é uma guarda compartilhada, ela pode ser revista, né, e transformada em uma guarda unilateral para o outro genitor. Pode aumentar-se os períodos de visita. Então, se as visitas eram quinzenais, podem passar a ter visitas semanais, 2 vezes por semana. Então, essas são as penas aplicadas pela lei de alienação parental. Mas nós temos a lei 13.431, que trata da prisão preventiva, trata da prisão em caso de descumprimento das normas judiciais, para que haja aí uma tentativa que as pessoas comecem a ter medo, né? Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que as pessoas só têm medo quando realmente o negócio é grave. Quando fala assim, olha, se você fizer isso aqui, você vai ser preso. Se você fizer isso aqui, você vai para a cadeia. Infelizmente, nós temos essa falsa ideia de que somente, né, a situação criminal mesmo é capaz de nos punir. Então, essa é uma simples advertência, nem sempre gera o efeito pretendido. E essa é uma das críticas que há sobre a lei de alienação parental. Porque eles falam que as medidas não são efetivas, né? Então, para o pai que está praticando o ato de alienação parental, uma simples advertência, infelizmente, na prática, ela não tem um efeito pedagógico, que seria, né, o pretendido, aí, que seria o que realmente tivesse um resultado efetivo. Mas estamos caminhando, né? Existem movimentos contra a lei. Eu acho que a lei ela é benéfica, né? Apesar de todos os seus percalços, ela é benéfica no sentido de que, pelo menos, nós temos uma tipificação. Nós temos algo que normatize a prática daquele ato. Então, há movimentos, já tem movimentos no Senado Federal para a alteração dessa lei de alienação parental, para que possamos aí adequá-la mais às nossas expectativas, mais à nossa realidade, né? Que possamos trazer mais efetividade àquelas penas ali previstas, né? Muito obrigada, doutora Aline. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados, atuando nas áreas de contabilidade, escrita fiscal, rotinas trabalhistas. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. De volta do intervalo, hoje recebendo a doutora Aline Mendes, falando sobre alienação parental. Doutora Aline, nesse momento de pandemia, aumentaram os casos, diminuíram? O que aconteceu com relação a esse tema, alienação parental, nesse momento? Doutor, a pandemia veio para quebrar tudo nas nossas vidas, né? E em relação à alienação parental, houve um acréscimo significativo de casos, porque apesar das pessoas estarem mais voltadas para o seio familiar, quando nós temos uma situação regular, né? Os pais, os filhos, todos dentro do mesmo ambiente, perfeito. Mas quando nós temos uma situação em que nós temos uma relação de divórcio, uma relação de solução de união estável, em que há duas moradas, né, nesses casos, ocorreram, sim, vários casos de alienação parental, porque nem sempre, em razão do risco de contágio, muitos genitores pediram a suspensão das visitas. Porque o outro genitor, às vezes, estava trabalhando, principalmente quem é da área da saúde, né, que está com contato direto aí com o risco e tal. E aí, eles pediram a suspensão das visitas para que não houvesse ali, naquele momento, talvez um contágio em relação àquela criança ou aquele adolescente. Só que isso não é informado de forma correta para aquele menor. Né? Não chega-se para o menor e fala, olha, seu pai ou sua mãe não está vindo te visitar, seu pai ou sua mãe não virá te ver esse final de semana, porque ele está trabalhando, né? Nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento de risco aí. Então, para sua proteção, seu pai ou sua mãe não virá te visitar esse final de semana, você não vai para a casa deles, etc. Fala assim, olha, seu pai ou sua mãe esqueceu de você esse final de semana. Ninguém lembrou de você, tá vendo, né? Você tá vendo seu pai? Seu pai, ó, chegou sábado, 6 horas da tarde, até agora seu pai não deu notícia. Então, para a criança, cria aquela ideia de, nossa, meu pai me esqueceu. Né? Meu pai ou minha mãe, ela realmente me deixaram aqui abandonada à própria sorte. E hoje, que era o final de semana que eu iria para a casa dele ou dela, e ninguém apareceu para vir me buscar. Então, qual que é a recomendação que eu faço para os pais que estão nessa situação? Liguem para os seus filhos. Né? Hoje não há mais aquela desculpa de dificuldade de contato. Nós temos celular, nós temos WhatsApp, nós temos redes sociais, né?
Então, peguem o telefone, liguem, expliquem, né? O que às vezes, muitas vezes, falta àquele menor é a explicação. Porque as crianças hoje, até brinco, que eu tenho 2 enteados, que eu falo assim, nossa, na idade desses meninos, eu estava brincando de boneca, né? Então, um tem 14, o outro tem 12. Mas na idade deles, eles já sabem de coisas que tem hora que eu falo assim, meu Deus, de onde que esse menino veio com essa informação? De onde que... Então, eles têm muita informação, eles entendem muito mais do que se fôssemos nós, nas nossas épocas, né? Eu nem posso contar a minha época, que senão eu vou revelar minha idade aqui. Mas, na minha época, que mal tínhamos telefone em casa, né? O doutor Tênia acho que vai me lembrar bem disso. Até estava brincando ontem que na minha época nós tínhamos os postos telefônicos, nós tínhamos que ir no posto telefônico para ligar. Então, era uma situação muito mais difícil. Hoje não, hoje nós temos WhatsApp, hoje nós temos telefone mesmo. Então, liguem, expliquem, olha, eu não posso ir te buscar porque o papai está trabalhando, a mamãe. Então, eu estou com risco de estar contaminada, apesar de estar tomando todos os cuidados, e eu não quero passar esse risco para você. Mas vamos, semana que vem, nós tentaremos estar juntos. Então, acho que o que falta, talvez, nessas práticas do ato da alienação parental, é uma comunicação com a própria criança. Fica-se sempre uma relação entre genitores. O pai liga para a mãe liga para o pai, mas ninguém liga para o filho. Então, quando nós temos realmente uma criança de tenra idade, lógico que ela não vai ter essa percepção. Mas hoje, se nós pegarmos uma criança de 6 anos aí em diante, eles conseguem ter essa percepção. Né? As crianças hoje são muito evoluídas, eles têm esse cognitivo muito mais rápido do que éramos na nossa época. Então, o doutor Rafael talvez não, que ele é mais novo, então ele não vai se lembrar. Mas acho que o doutor Tênia, acho que tem mais ou menos a minha idade. Certeza que lembra, né? Ele vai se lembrar das nossas dificuldades de comunicação, né? Então, tínhamos que utilizarmos dos correios, que nem sempre funcionavam bem, né? As cartas demoravam meses para chegar ao seu destino. Mas hoje nós temos esse contato muito fácil. Então, e as próprias crianças, os próprios adolescentes hoje têm seu próprio telefone. Né? A maioria das crianças, a maioria dos adolescentes hoje tem o seu próprio telefone. E não precisa mais do telefone da mãe, não precisa mais do telefone do pai. Você pode ligar direto para a criança. Então, o que falta, talvez, é esse start, essa iniciativa de falar, olha, não vou buscá-lo, mas eu vou dar uma satisfação. Não vou buscá-lo, mas eu vou avisá-lo, eu vou explicar o motivo. E aí fala assim, olha, eu não vou buscar porque eu não vou buscar, e ponto. E aí a criança começa a envolver-se ali naquela teia tão nociva que pode gerar aí tantos danos para a sua formação. Perfeitamente. Excelente. Doutora, e nós falamos num bloco anterior sobre a atuação, participação, né, da Delegacia de Combate aos Crimes e Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, né? Mas existem situações, condutas entre os alienadores que pode não configurar crime, às vezes é até difícil de identificar ali naquele momento. Qual a participação do Conselho Tutelar nessa relação de alienação parental? Doutor, os conselhos tutelares, eles executam com maestria essa verificação em relação à alienação parental. Porque o conselheiro tutelar, principalmente aqui na comarca de Goiânia, que nós temos vários conselhos espalhados por toda a cidade, eles são muito próximos à comunidade. Né? São pessoas que estão ali sempre atuando naquela comunidade, naquele bairro. Então, eles conseguem, muitas vezes, perceber o ato de alienação parental muito antes da própria família, muito antes do próprio pai ou da própria mãe, muito antes disso chegar ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, os conselhos tutelares, eles têm uma presença significativa no combate à alienação parental. Né? Então, fica aí até meus parabéns a todas as pessoas que trabalham nos conselhos tutelares, porque eles são pessoas realmente engajadas com aquele propósito de defender aqueles menores, né? De buscarem ali, tirarem aquelas crianças e aqueles adolescentes daquela situação tão nociva. Então, eles têm realmente um trabalho de destaque em relação ao combate da alienação parental. Ótimo. Doutora Aline, a alienação parental, ela constitui um abuso moral? Sim. Porque a partir do momento que você viola a intimidade daquela criança, no sentido de falar que ela sofreu um abuso sexual,
de que ela sofreu uma agressão física ou uma agressão psicológica, gera nela um dano moral muito grande. Né? Aquilo ali pode gerar um prejuízo para aquela criança tamanha que talvez ela nunca vai conseguir se recuperar, mesmo com vários tratamentos psicológicos, e sim configura o abuso moral e pode sim virar um pedido de indenização por dano moral em face daquele genitor que praticou aquele ato. Uma coisa que eu tenho comigo é assim, é que a criança, e eu falo para os meus clientes, a criança ela é metade o pai e ela é metade a mãe. Sim. Então, quando a mãe fala mal do pai para o filho, dói no filho. Isso é direito sistêmico, hein, doutora? É. E quando o pai fala mal da mãe para o filho... Ele está falando mal dói no filho, está falando mal da criança. É, né? Porque assim, para a criança é muito difícil você dissociar o pai da mãe. É muito difícil você ter que fazer uma escolha. Olha, eu vou ficar do lado do meu pai, ou vou ficar do lado da minha mãe. E jamais essa criança deveria estar naquele âmbito de, olha, você vai ter que escolher um dos lados. Você não pode ficar neutro aqui. Né? Você tem que, ou você vai para o lado do seu pai, ou você vai para o lado da sua mãe. Então, isso é muito nocivo, porque como a doutora falou, pela visão sistêmica, nós somos metade pai, metade mãe. Então, a partir do momento que a minha mãe fala mal do meu pai, eu sinto como se estivesse falando mal de mim. E aquilo ali vai me gerando um dano moral, um dano psicológico, tamanho, que eu começo também a achar que eu sou rejeitado, não só pelo meu pai, mas por todas aquelas pessoas que ali estão. Né? Eu imagino que eu estou sendo rejeitado. Porque se meu pai me rejeita, imagina na ideia de uma criança. Se eu sou rejeitado pelo meu pai, eu sou rejeitado por qualquer pessoa. Né? Porque assim, o meu pai, a minha mãe, que deveriam ser as pessoas que mais me amam, que mais me acolhem, que mais, né, me guardam, me protegem. Se eu tenho a ideia de que um deles me rejeita, é porque eu sou eu sou muito inferior. Né? Eu me coloco numa situação de inferioridade tão grande que aquela criança começa a acreditar que ele é rejeitado por todos. Né? Porque se o principal te rejeita, os demais também vão te rejeitar. Muito obrigada. Nós estamos falando aqui de alienação parental. No bloco anterior nós falamos quem pode, né, praticar essa alienação parental. E falamos aqui agora também do acesso, hoje, das crianças e adolescentes à tecnologia. E hoje nós temos muitos digitais influencers, né, que influenciam muito mais a criança e o adolescente que muitas vezes os próprios pais. Sim. Não sei se seria o caso de aplicação de alguma normativa relativa à alienação parental com relação a vídeos, às vezes até abusivos, com relação à criança e adolescente, que, na minha opinião, é hipervulnerável. O que esses digitais influencers estariam praticando no momento que ele dá um conselho que às vezes pode configurar até crime e que afeta diretamente a relação pai e filho? Mãe e filho. Nesses casos, como o senhor disse, hoje as mídias digitais elas estão muito presentes, né? E nós tivemos vários casos, como aqueles casos da baleia azul, né, que instigavam os adolescentes ao suicídio. Então, vai depender da prática do ato ali. Nesse caso da baleia azul, as pessoas envolvidas que foram detectadas, né, responderam por instigação ao suicídio. Então, mas esses digitais influencers, na minha visão, às vezes eles praticam uma má influência. Nem sempre eles têm uma visão positiva, porque sempre é uma visão tão sarcástica de tudo, é uma visão tão no sentido de depreciar o outro, não velado, né, um bullying, então assim, às vezes tão sutil, mas que aquela criança, como o senhor disse, que é extremamente vulnerável, às vezes ele se identifica com aquilo ali. Então, infelizmente, eles não praticam o ato de alienação parental, porque eles não estão dentro daquele convívio familiar. Mas eles podem, sim, começar a gerar um dano no psique daquela criança que vai fazer com que ele tenha uma certa ressalva ao pai ou uma certa ressalva à mãe, né? Ah, porque seu pai tem a profissão X. Ah, então seu pai não é uma pessoa boa. Ah, seu pai é isso. Então seu pai, nossa, seu pai não tem formação. Né? Eu já vi muitas vezes, falar assim, mas você é filha de fulano não tem formação. E aí começa a criar uma resistência da criança em relação a falar assim, nossa, mas meu pai não é aquela pessoa, não é o super-herói que eu imaginava que ele era, né? Que é um absurdo.
que na minha opinião, essas pessoas deveriam ser presas, deveriam ficar lá, pelo menos, alguns momentos ali, numa situação de dificuldade, para que eles pudessem perceber o mal que eles fazem nessas famílias, né? Principalmente nesse caso, como eu citei da baleia azul, quantas famílias foram devastadas pela prática desses atos, né? De falar assim, olha, se você não pular do seu prédio, se você não pular da sua sacada, é porque você não é uma pessoa digna, é porque você é um covarde. E às vezes a criança já está num ambiente, talvez, de alienação parental, de depressão, de síndrome do pânico, e começa a ver esses motins, assim, de instigação, de você ter que provar para o outro que você é bom, que você é isso. Não, mas eu não sou um covarde, então eu vou pular. E aí, infelizmente, é um caminho sem volta, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como é você quem decide. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que, quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Um sorriso no rosto de cada paciente. Este é o objetivo do Instituto Pérez Odontologia. Sorrisos cheios de saúde e beleza com pacientes plenamente satisfeitos. Nós trabalhamos duro e incansavelmente oferecendo o que há de melhor, desde o atendimento da recepção até a realização dos procedimentos e tratamentos. São equipamentos com tecnologia de ponta, materiais de última geração e qualidade prêmio. Investimos constantemente na atualização e capacitação profissional da nossa equipe. Tudo isso para oferecer sempre o melhor para você. Instituto Pérez, desde 2009, proporcionando comodidade e conforto aos nossos pacientes. Venha cuidar do seu sorriso conosco. Agende agora uma consulta. Voltando para o quarto e último bloco, hoje falando sobre alienação parental com a doutora Aline Mendes. Doutora, nós sabemos que existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a lei de alienação parental, ela vem com uma roupagem similar à do ECA, com o pano de fundo, o núcleo da lei, né, das duas leis, que é a proteção à criança e ao adolescente, né? Isso. Bom, no seu entendimento, na sua avaliação, essas leis, elas se conflitam, elas se complementam? Qual a sua visão, a sua opinião? Doutor, a minha visão é que elas se complementam. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio, né, um dos principais marcos que nós temos na defesa da criança e do adolescente. E ele veio com a proposta de realmente tutelar, de proteger aquela criança, mas de uma forma muito abrangente, né, de todos os aspectos. Tanto a relação familiar, nos aspectos sociais, na proteção educacional. Então, ele é como o próprio nome diz, ele é um estatuto. Então, ele tem uma visão bem abrangente de todas as tutelas que a criança precisa. A lei de alienação parental, ela foca especificamente o ato de alienação parental, né, que na época não era ainda tratado dentro do ECA, mas de uma forma específica, né? Mas ela veio para complementar, porque a partir do momento que eu falo que a criança e o adolescente ele tem que ter uma proteção
social, ele tem que ter uma proteção familiar, ele tem que ter uma proteção, né, o direito à escola, o direito à prática de um esporte, o direito à alimentação adequada. Tudo isso, quando eu trato de uma alienação parental, eu estou tirando um daqueles direitos. Né? Eu estou tirando daquela criança o direito a um desenvolvimento saudável, por exemplo. Porque a partir do momento que eu tenho dentro do meu seio familiar uma prática de ato de alienação parental, eu começo a tirar o desenvolvimento saudável da vida daquela criança. E aí, essa lei de alienação parental, ela veio, no meu entendimento, para complementar as disposições do ECA. Perfeito. E você, na sua opinião, você entende que é importante a sociedade, de uma forma geral, acessar aí a rede mundial de computadores, a internet, para conhecer essas duas leis? Sim, com certeza. Eu acho que muitas vezes, doutor, nós vemos que as pessoas convivem com alienação parental sem ter sequer a ciência de que aquilo ali existe. Porque às vezes é algo tão comum, né, que como até o professor Conrado Paulino fala que é algo tão comum na vida das pessoas, que todo mundo já passou por algum momento de alienação parental, né, seja dentro ou fora dos divórcios ou não. Alguma vez alguém já ouviu falar, a mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe ali dentro daquele contexto, que nós crescemos como se aquilo ali fosse algo às vezes normal. Só que não é normal. Né? Às vezes, no momento de raiva, a pessoa fala alguma coisa, tudo bem. Mas quando aquele se torna reiterado, torna-se um problema. Só que nem sempre nós conseguimos ter uma percepção sobre isso. Nem sempre as pessoas conseguem perceber que existe ali um ato de alienação. Né? Praticam aquele ato, às vezes até sem a consciência de que estão cometendo um ato de alienação. Né? É tão comum, às vezes, dentro de um seio familiar menos harmonioso, termos essas divergências, né? E essas rusgas em que as brigas às vezes nos remetem a ouvirmos coisas muito desnecessárias de um para o outro e etc., que você cresce entendendo que aquilo ali é algo normal, e não é. Então, o que eu sugiro aí aos nossos telespectadores? Procurem, né? Vamos conhecer a lei de alienação parental, vamos conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos refletir se os nossos atos não estão gerando um dano para os nossos filhos. Né? Vamos refletir se aquele momento de briga ali que eu falo mal do meu marido, ou que meu marido fala mal de mim, naquela criança não está gerando um transtorno. E aquela criança vai crescer com aquela mentalidade e às vezes vai entender que aquilo ali é tão natural que ele vai replicar isso quando ele tiver sua própria família. Né? Isso aí é uma situação que vai virando uma bola de neve. Então, nós temos que ter essa percepção e eu convido os nossos telespectadores a conhecerem a lei, a conhecerem o estatuto, a buscarem, né? Nossa, será que o que eu estou fazendo não é uma alienação parental? Será que o momento que eu chego ali para o meu filho e falo mal do pai dele, eu falo mal da mãe dele, eu não estou gerando nele, como a doutora falou, um dano moral, no sentido de que eu estou falando dele também, né? Da metade dele? Então, acho que nós temos que refletir e fazer nossas meia-culpas, né? Porque, às vezes, é muito fácil nós falarmos da vida do outro. Nós vemos a alienação parental na casa do vizinho, mas, às vezes, não vemos a alienação parental dentro da nossa casa, ainda que seja uma alienação inconsciente, ainda que não tenha aquele propósito, né? Mas que, reiteradamente, começa a criar ali uma falsa memória, começa a criar uma resistência, começa a criar um dissabor entre a criança e o outro genitor, né? Que é extremamente gravoso para todas as famílias. Excelente. Doutora Aline, é sabido que existe um movimento contra a lei de alienação parental. Sim. Inclusive tem, né, a hashtag no Instagram, Mães contra Alienação Parental. Exato. O que a doutora tem a dizer sobre isso? Então, doutora, eu acho que a lei de alienação parental, ela não é perfeita. Ela tem realmente muitos pontos a serem reanalisados, até porque é uma lei, ela fez agora 10 anos, então nós temos aí uma situação que a nossa sociedade evoluiu muito de lá para cá, né? Principalmente em razão das questões tecnológicas que o Dr. Rafael citou. Então, às vezes, a lei não acompanhou o desenvolvimento social e nós precisamos aí realmente de uma adequação. Mas eu sou contra a revogação total da lei, porque, como o Dr. Tênio falou, a lei de alienação parental ela é um marco.
ela é um instrumento que nós temos para combater a alienação parental, porque até no ano 2000 nós não tínhamos, aliás, 2010, desculpa, nós não tínhamos nada que falasse assim, olha, isso aqui é um ato de alienação parental, isso aqui configura um crime, isso aqui configura um dano moral, então isso aqui vai gerar uma repercussão nesse sentido ou naquele. Então, eu acho, sim, que ela tem que ter a sua revisão, e o principal motivo dos pedidos aí contra a lei é o seguinte: a lei determina que, caso haja a denúncia por um dos genitores que o outro está praticando ato de alienação parental, que esse suposto alienante perca a guarda daquele menor. E aí, ele perdendo a guarda, esse menor vai ficar somente com aquele outro genitor. E aí, aquele genitor pode praticar o ato de alienação parental, né, já que ele criou essa falsa acusação. Então, é por isso que tem esse movimento contra toda a lei. Eu acredito que esse dispositivo tem que ser alterado, tem que ser revisado. E a senadora Leila, né, pouco antes da pandemia, no mês de fevereiro, agora de 2020, ela propôs um aditivo a esse dispositivo, no sentido de que, antes do juiz determinar a suspensão daquela guarda, ou determinar aí aquela guarda unilateral, que verifique-se, forme-se ali o contraditório, que ouça primeiro a parte adversa, né, garantindo a ela a ampla defesa, para que ela possa ter a oportunidade de rebater aquelas acusações, e aí comprovadas que realmente houve o ato de alienação parental e etc., realmente continuem com o propósito de voltarmos à guarda unilateral. Mas, se oportunizando aquela parte, o direito à ampla defesa e ao contraditório, se ela comprovar que não houve o ato de alienação parental, não haverá mais esse risco, né, de tirarmos aquela criança do seio familiar adequado para retomá-la ao seio familiar daquele suposto alienante e ele ali continuar presente naquelas práticas. E também uma imputação, né, aí já volta para a questão do Código Penal, de uma falsa acusação, né? Nós temos aí uma falsa acusação de crime, não é isso, doutor? O senhor que é do direito penal? Né? A falsa imputação uma denunciação caluniosa, e aí essa parte vai responder pela tipificação penal lá, de acordo com o Código Penal. Então, eu acho que a lei tem que realmente ter essa modificação, ela tem que sofrer essas alterações, mas eu sou contra a revogação. Eu acho que nós evoluímos muito, tanto é que o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei que trata da alienação parental, e revogarmos essa lei seria um retrocesso. Principalmente para aquelas pessoas que estão ali envolvidas dentro daquele contexto. Porque para nós é muito fácil falar assim, olha, vamos revogar a lei, vamos acabar com tudo. E aquela pessoa que precisa daquela lei? Né? E aquela família que se baseia naquela lei para tentar buscar, né, a solução daqueles conflitos. E aí nós vamos perder toda essa evolução que nós já tivemos. Então, por isso e por outras, eu sou contra esse movimento. Perfeito. Eu acho ele justo no sentido de modificar a lei, mas não de revogar. Perfeito. Doutora Aline, o tema é muito interessante, instigante, mas nosso tempo é limitado. Está curtinho já. Vamos fazer a parte 2? Lei de alienação parental, parte 2. Vamos marcar já. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora, que expôs de forma bastante clara e didática acerca desse tema da alienação parental, que é um tema tão sensível. Gostaria de agradecer aos pares de bancada, aos colegas, e gostaria de convidá-la aqui para que esteja aqui em outras oportunidades tratando deste tema e de outros temas aí correlatos e de domínio da doutora. Doutor Rafael, muito obrigada pelas suas palavras. Eu sou arroz de festa, é só me convidar que eu estou presente. Agradeço muito o convite do senhor, da doutora Larissa, do doutor Tênio, por estar aqui debatendo esse tema tão importante, né? Espero que nossos telespectadores tenham gostado também, que tenhamos conseguido aí dar algumas elucidações e dar aí o start para percebermos, né? Nossa, será que na minha família, alguém no meu convívio não está sofrendo isso, não está passando por isso? E que procurem o Ministério Público, procurem os conselhos tutelares, né? Procurem a DPCA,
Não deixem essas crianças passarem por essa situação. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um abraço a vocês. Um abraço. Um abraço. Até o próximo Debatendo Direito. Boa noite.